Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema que é polêmico, que divide muitas opiniões e que vocês sempre estão me perguntando aqui, vale a pena investir em estatais e especialmente nesse momento, né? Eu realmente acho que é um momento bastante oportuno para a gente falar sobre isso, porque tem uma notícia que saiu aqui essa semana, portanto muito recente, falando sobre o seguinte: o Banco Central alertou de que estatais têm déficit de 568 milhões em fevereiro, pior mês de fevereiro desde 2015. Então sim, é muito oportuno falar sobre esse tema agora, uma vez que a gente tem um dado aí que chama atenção. Empresas estatais em prejuízo. Eu tenho duas empresas estatais na minha carteira e eu sei que essas empresas estão aí na grande maioria de carteiras de investidores brasileiros. Petrobras e Banco do Brasil. Quando a gente fala de estatais, tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que evita porque acha complicado, pode ser uma boa empresa, mas ao mesmo tempo pode ter interferência do governo e pode sofrer com as ações do governo. Mas a pergunta que vale milhões e que quase ninguém responde é: empresas estatais é realmente uma boa escolha para investir? E a segunda pergunta, que é muito importante nesse momento: faz sentido hoje, 2026, investir em empresas estatais com tudo que está acontecendo? Além dos resultados ruins, a gente está falando de um ano de eleição. Bom, então esse vídeo será dividido em três partes. Se vale a pena investir em estatais, o lado perigoso de investir em estatais, e se você escolher investir, qual é o jeito certo de investir em estatais? Esse vídeo não é para vender susto para ninguém, eu não vou falar para você vender Petrobras ou vender Banco do Brasil. Esse é um vídeo didático, mas sim, no final eu vou te dizer se eu vou continuar investindo em Petrobras ou Banco do Brasil, uma vez que o relatório mais recente indica que estatais estão, eu diria, passando por momentos complicados. E aí sim, você pessoalmente vai poder decidir se você vai ter ações estatais, se você vai comprar, se você vai vender. Uma das grandes vantagens de investir em ações utilizando a Bolsa de Valores é de que você pode se tornar sócio de uma empresa em um momento e uma semana depois você pode decidir não ser mais sócio daquela empresa. Vender todas as suas ações, pegar o lucro, botar no bolso e investir teu dinheiro em outra empresa. Então a facilidade de entrar numa empresa e sair é muito mais fácil. É muito diferente você se tornar sócio de um mercado na tua cidade, de um posto de gasolina, ter um sócio que é um amigo seu. Às vezes o negócio não está indo muito bem, não é fácil você desfazer aquela sociedade, envolve uma série de outras complicações, inclusive relações pessoais. Comprar ações na Bolsa de Valores é simples comprar, mas também é muito simples vender. E você pode pegar aquele recurso financeiro e colocar em qualquer outra empresa. Em menos de um minuto você vende todas as ações da sua carteira e pega aquele recurso financeiro com lucro e pode colocar em outro negócio, qualquer um. Mas para tomar boas decisões na hora de investir, e principalmente falando de empresas estatais, é importante você entender como colocar empresas estatais na sua carteira, como escolher boas estatais para você diluir o risco e como administrar essas cotas que você comprou enquanto você tem essas ações na sua carteira. Há muitas pessoas indecisas nesse ponto, se vale a pena investir em estatais ou não, porque esse tema não é trivial. Então a resposta não é simples, mas com esse vídeo eu tenho certeza de que você vai tomar uma decisão importante hoje, se vai colocar ou vai tirar uma estatal da sua carteira. Então antes de continuar, se inscreva no canal, dê um like, porque esse canal te ensina a investir com segurança e de uma forma prática, sem burocracia. Bom, primeiro ponto: para investir em empresas estatais, a última coisa que você deve utilizar para tomar uma decisão é o noticiário. O noticiário, sem dúvida, é a pior referência, porque quando a gente está falando de empresas estatais, a gente está falando também de empresas com algum viés político. Então, são empresas que estão envolvidas em política. A mídia no Brasil hoje é muito política também, dependendo do momento, do governo, da ocasião, vai criticar as estatais. Se você quer uma confirmação de que empresas estatais são boas, são essas notícias que você vai encontrar. Quer ver uma coisa? Eu pesquisei sobre empresas estatais no noticiário e encontrei 5 respostas interessantes, 5 notícias interessantes e 5 notícias preocupantes. Olha só, 5 notícias positivas sobre estatais. Estatais federais lucraram 1,3 trilhão em 2024 em faturamento com forte importância estratégica. Relatório oficial aponta recorde de 1,3 trilhão em 2024 e lucro líquido de 116 bilhões. Isso é uma notícia de 2024. Olha 2025, ó. Estatais federais registram lucro de 136,3 bilhões e aumento de investimentos em 2025, com alta de 34% nos investimentos frente ao mesmo período de 2024. Mais uma notícia de 2025, ó. No terceiro trimestre de 2025, estatais lucraram 136 bilhões e pagam 65 bilhões em proventos. Petrobras sozinha responde por quase 70% do lucro total, seguida de Banco do Brasil e Caixa. E para finalizar, mais uma notícia: relatórios destacam que as estatais federais somam 6,7 trilhões em ativos e mais de 440 mil empregos diretos, reforçando seu peso em crédito, infraestrutura e políticas públicas. Só que quando você busca na internet informações ou um noticiário para te dar um segundo ponto de vista, procurando ali por informações que poderiam te desincentivar a
a investir em empresas estatais, você também vai encontrar notícias. E olha só isso aqui, ó. Estatais têm déficit de 568 milhões em fevereiro de 2026, pior fevereiro em 11 anos. Outra notícia aqui, ó. Rombo das estatais dispara em 2025. Déficit de 7,4 bilhões no ano e 2024 já tinha sido o pior resultado em 15 anos. 6,7 bilhões de prejuízo e 11 de 20 empresas no vermelho. Outra notícia, estatais brasileiras devem fechar 2024 com o maior rombo em 15 anos. E para finalizar, uma coluna aqui apontando o seguinte, o fracasso da gestão das estatais brasileiras. Critica forte interferência política, baixa eficiente, modelo de gestão considerado ultrapassado e pouco técnico. E é exatamente por isso que muitos investidores têm essa grande dúvida, afinal de contas, é uma boa empresa para investir? É um bom negócio investir em estatais ou não é? Vai ficar claro para você qual é a resposta para essa pergunta. Mas primeiro vamos entender o que são as empresas estatais. Quando a gente fala de uma empresa estatal, não é uma empresa qualquer, é uma empresa que tem uma característica muito marcante. E uma delas, a principal, eu diria, é de que ela tem uma forte interferência do governo. Se não interferência, eu diria influência. Essa influência pode ser direta, pode ser indireta, mas que há influência há. Ou seja, você não está só investindo em uma empresa, um negócio que vende, que compra, que produz, você está investindo em uma empresa que também é afetada por decisões políticas. E esse ponto é importante, não pode ser desconsiderado. E por quê? Porque diferente de uma empresa privada, uma empresa estatal ela não tem um único objetivo, gerar lucro. Em certa medida, e eu diria em grande medida, ela também existe para poder atender certas demandas do governo, interesses do governo. E aí sim existe uma característica que pode impactar diretamente no lucro, no negócio, no crescimento. E por incrível que pareça, o governo pode decidir, por causa de eleições ou por causa de fatores políticos, pode decidir de que a empresa não deve ser tão lucrativa assim. E aí é um ponto crítico, sem dúvida, porque você está investindo em um negócio, está colocando seu dinheiro em um negócio que deveria pensar única e exclusivamente em uma coisa: crescer, expandir, lucrar. E muita gente pensa e acredita nisso. Eu vou investir em estatal porque é uma empresa que paga bons dividendos. Então é um ótimo investimento para mim. E de certa forma é verdade. A Petrobras, por exemplo, bateu o recorde de empresa maior pagadora de dividendos do mundo mais de uma vez. É uma boa pagadora de dividendos e tem várias outras que são boas pagadoras de dividendos. Então sim, é verdade, empresas estatais costumam ser, na sua maioria, boas pagadoras de dividendos. Mas essa busca por dividendos de uma empresa estatal, em alguns casos, pode se tornar uma armadilha para você. E eu vou explicar por quê. Primeiro, vamos falar sobre as vantagens de investir em empresas estatais. Vamos começar pelo lado bom. Esse lado bom existe, é bastante forte, a geração de caixa. Geralmente, empresas estatais têm uma forte geração de caixa. Elas estão incluídas em setores estratégicos. Petróleo, energia, bancos, infraestrutura. Ou seja, são negócios gigantes, com demanda constante e muitas vezes quase monopolista. A Petrobras é uma delas. E isso gera caixa, muito caixa. Então, o primeiro ponto muito importante e vantagem de empresas estatais, geradora de caixa. Qual o segundo ponto? Boas pagadoras de dividendos, diretamente relacionado com essa geração de caixa absurda. Como elas geram muito caixa, elas distribuem isso também. Dividendos altos, dividendos extraordinários. Então, eles são atrativos e recorrentes. Isso, obviamente, chama a atenção de muito investidor, que quer aquela renda previsível, um bom dividendo, enquanto uma empresa ainda tem potencial de valorização. Receber um bom dividendo, bom, é o casamento perfeito para o investidor de longo prazo, principalmente para quem busca renda, porque ao mesmo tempo que o patrimônio está crescendo, está recebendo ali dividendos volumosos. Terceiro ponto também muito comum, característico de empresas estatais, na grande maioria das vezes são empresas gigantes. E quando a gente fala de empresas gigantes, significa de que são grandes demais para quebrar. O governo dificilmente deixa uma estatal quebrar. Imagina o impacto disso. Impacto econômico, impacto social, impacto político. Então existe ali para o investidor uma sensação de proteção que é legítima, porque por parte do governo existe também uma percepção de necessidade de proteção e, obviamente, isso dá conforto para muitos investidores. Quarto ponto muito interessante sobre investir em empresas estatais. Calma que daqui a pouco a gente vai falar sobre os pontos negativos, mas por enquanto a gente precisa levantar aqui os pontos positivos, que eles existem. E o quarto ponto é um ponto que quase ninguém fala, que é o ponto da oportunidade. Empresas estatais frequentemente ficam baratas porque elas são voláteis por causa da política, que não tem nada a ver com números, negócios
negócios. Muitos investidores, até o mercado, algumas vezes, mostram preocupação com essa empresa estatal, medo das decisões políticas que podem interferir nessa empresa estatal. Isso provoca o quê? Volatilidade. Porque na grande maioria das vezes, esse medo é exagerado. E quando isso acontece, surge uma oportunidade de você comprar um bom negócio, uma boa empresa, geradora de caixa, com bons dividendos, mas descontada por causa da volatilidade provocada pelo medo exagerado. Você deve ter visto recentemente, num intervalo de tempo muito curto, as ações do Banco do Brasil caindo. Várias vezes você viu ações da Petrobras caindo bastante e depois se recuperando. Então sim, tem pontos muito positivos, mas também há pontos negativos e a gente vai explorar eles agora. E é importante falar sobre isso porque é nesses pontos aqui que muita gente perde dinheiro ao investir em empresas estatais. O primeiro ponto negativo é justamente a interferência política. Não tem como evitar isso. E sem dúvida esse é o maior risco de todos. Quando você investe em empresas estatais, é o que o político da ocasião vai fazer com essa empresa. Ou quais são as decisões que o político vai tomar que podem afetar essa empresa. Bom, você que é brasileiro deve saber que o governo pode mudar a regra do jogo a qualquer momento, sem avisar. E a gente não está falando de política aqui, isso acontece na direita, na esquerda, no centro. É política. Então pode ser, por exemplo, no caso da Petrobras, controle de preço, mudança de estratégia, decisões que não visam o lucro da empresa, mas é uma decisão política. E quando isso acontece, bom, o investidor que paga a conta. O segundo ponto de atenção para empresas estatais: decisões não econômicas. Uma empresa privada pensa o seguinte: isso aqui que eu vou fazer vai dar lucro? Se eu abrir uma filial ali, vai dar lucro? Se eu expandir para o exterior, vai dar lucro? Se eu comprar uma máquina nova, vai dar lucro? Uma empresa privada pensa assim. Já uma empresa estatal, sob influência política, muitas vezes pensa o seguinte: isso é bom politicamente? E aí, bom, dá para imaginar que muda completamente a perspectiva, a visão da empresa e, obviamente, pode comprometer muito o resultado futuro de uma empresa, se as decisões forem sempre, ou na grande maioria, decisões políticas. Outro ponto preocupante e estressante ao investir em empresas estatais é a alta volatilidade. Esse zigue-zague constante. Uma notícia faz ela desabar, outra notícia faz subir, depois outra notícia faz ela desabar de novo. Então, as empresas estatais, elas não necessariamente andam com o mercado, andam com o Ibovespa. Quando o ciclo econômico é positivo, quando o cenário macroeconômico é positivo, e quando todo o Ibovespa está subindo, nem todas as empresas estatais estão subindo também. Elas têm um deslocamento. Por quê? Por causa do fator que a gente está mencionando aqui, o fator político. Elas também andam com a política. É como se o cenário econômico estivesse caminhando em uma direção. Se o cenário econômico é positivo e não há interferência política, a empresa tem grande potencial de surfar uma boa valorização. Agora, se o cenário econômico é muito positivo, mas existem fatores negativos na política, é uma força puxando para baixo uma empresa que tinha potencial para ir além. E política muda o tempo todo. Então você pode ter grandes altas em uma empresa, mas pode também ter, por causa de um noticiário, grandes quedas, movimentos inesperados, grande volatilidade. E por isso que empresas estatais têm um defeito que faz com que muitos investidores evitem empresas estatais, que é justamente essa falta de previsibilidade. Qualquer notícia pode fazer um balanço. Uma empresa estatal, você não consegue prever o futuro dela com muita clareza, porque não é só os números que você deve avaliar, não é só os múltiplos que ditam a direção de uma empresa, porque não depende só do negócio, depende de quem está no poder e o que ele vai fazer que pode prejudicar a empresa. Qual é a decisão política que vai influenciar a empresa no longo prazo? Isso foge completamente do controle de qualquer investidor. Muitas vezes o investidor fica na dúvida se está investindo em um negócio lucrativo, eficiente, produtivo, ou se ele está tomando uma decisão que se remete a apostar no cenário político. A verdade é que quando você compra uma empresa estatal, na verdade você está fazendo as duas coisas. Para aquele que é otimista e acredita nos múltiplos, nos fundamentos da empresa estatal, ele tende a acreditar de que as decisões políticas, por mais que temporariamente afetem a volatilidade da empresa, não têm o poder de influenciar a empresa de forma tão prejudicial. Pode provocar volatilidade, mas não ao ponto de destruir um bom negócio. Então, sim, estatais podem ser um bom investimento, mas raramente são investimentos tranquilos. E por mais que ela possa vir a te dar ganhos extraordinários, né, diga-se de passagem, a Petrobras, um resultado excelente, não só nesse ano que surpreende, mas no longo prazo também um resultado excelente, mas empresas estatais podem se perder valor muito rapidamente. E a Petrobras também já foi vítima disso lá no caso do Petrolão. Mas aí vamos para a questão prática. Faz sentido ter preocupação com a administração atual quando você tem empresas estatais na sua carteira? Bom, eu diria que faz sentido você investir em estatais em alguns casos, quando você entende o risco político, quando você aceita a volatilidade, quando você não considera
concentra tudo nessas ações e, obviamente, quando você tem impulso firme, coração saudável para poder continuar investindo quando elas caem. E, principalmente, o ponto principal é quando essas empresas são apenas uma parte da sua carteira. Quando não faz sentido você investir estatal, quando você deve evitar, quando você costuma colocar boa parte do seu patrimônio em determinada empresa. Então, se você tem esse hábito de comprar poucas ações e ter muito patrimônio investido em poucas empresas, estatal não é para você. Quando você busca previsibilidade também, você quer uma empresa que não oscile tanto, não seja muito volátil. Quando você não entende o risco da estatal também, é bom que você evite esse tipo de empresa. E o outro motivo também é quando você está indo para uma empresa estatal, olhando só para o dividendo alto. O dividendo é apenas uma parte, uma das maneiras como você pode ser remunerado por ser sócio de uma empresa. As empresas podem te remunerar por valorização, bonificação, juros sobre capital próprio, dividendo, uma série de outras formas. Então, o dividendo é apenas uma delas. E considerar apenas os dividendos, seja qual for a empresa ou estatal, qualquer outra empresa, é assumir um risco muito alto. Porque ninguém quer receber um dividendo de 12, 14, 15 ou 20% de uma empresa que caiu 50% no ano. A grande verdade é a seguinte: o problema não é investir em empresas estatais, é investir mal. Esse é um problema que você deve evitar a todo custo, porque nenhuma ação sozinha ou duas vai te salvar, nenhuma classe de investimento sozinha vai te salvar. Se você investe só em fundos imobiliários, só em empresas brasileiras ou só em empresas americanas, não é isso que vai trazer sucesso para a tua carteira de investimentos. Não é o fato de ser uma empresa estatal, se é uma empresa privada, se é um fundo imobiliário, se é um ETF. O que faz de você ser bem sucedido com investimentos no longo prazo e sem depender da sorte, diga-se de passagem, que é muito importante, você não precisa escolher uma empresa e ter a sorte de que ela vai subir. O que faz seu patrimônio crescer com segurança e com inteligência, eu diria, é uma boa seleção, uma boa diversificação e aquilo que eu falei, uma carteira bem cuidada, bem administrada. Essas duas estatais que eu tenho na minha carteira, tanto o Banco do Brasil quanto o Petrobras, vão permanecer na minha carteira até que se provem ser um mau investimento. Por enquanto, para mim, está sendo um bom investimento. Se as coisas mudarem, eu sou dono de cotas, eu posso vender essas cotas em alguns minutos. E todo o dinheiro que eu investi nessas empresas estão na minha conta de novo para investir em outro negócio. Mas vamos avaliar aqui rapidamente o resultado da Petrobras e do Banco do Brasil nos últimos anos, mostrando de que até aqui tem se mostrado um bom negócio. A gente tem aqui, ó, Banco do Brasil e Petrobras. Petrobras que subiu bastante nesse ano, ó, só nesse ano subiu 57%, nos últimos 5 anos subiu 601% e é uma empresa no longo prazo com certeza, subiu 1.973% nos últimos 10 anos, transformou R$1.000 em R$20.733. Para cada R$1.000 que você investiu em Petrobras nos últimos 10 anos, cada 1.000 virou 20.733. Então fica claro de que Petrobras sim se mostrou um ótimo negócio, uma empresa que paga bons dividendos e nesse momento, para mim, faz muito sentido ter na carteira ainda. Não é uma recomendação de compra, mas o negócio é atraente, uma boa pagadora de dividendos, uma empresa que tem um forte caixa, um grande payout, então para mim faz sentido ter na carteira. Agora vamos para o Banco do Brasil, que vive um outro momento, no último ano não trouxe um bom resultado, mas se a gente olhar no longo prazo, é uma empresa que, como eu falei aqui, ó, no curto prazo se apresentou aqui uma volatilidade maior, uma queda, mas no longo prazo a gente vê uma empresa que tem assim uma volatilidade maior, mas tem um crescimento também constante. Não foi tão bom negócio quanto a Petrobras, é fato, mas não deixou de ser um bom negócio, 304% em 10 anos. A cada R$1.000 que você investiu em Banco do Brasil se transformou em R$4.040, multiplicou por 4. Agora, os dados recentes do Banco do Brasil são preocupantes, a gente pode fazer isso em um outro vídeo, fazer uma análise mais completa do Banco do Brasil, mas um fator, um ponto que é muito importante quando a gente está avaliando um banco, que é diferente de uma empresa como a Petrobras, que é uma petroleira, é avaliar a saúde do banco. E o índice que mede isso é o índice de Basileia. Se a gente for observar aqui o índice de Basileia do Banco do Brasil, ele é semelhante à média do setor. Ó. O índice de Basileia do Banco do Brasil está em 15,13% e a média do setor é 15,26%. Ah, Bruno, o que é o índice de Basileia? O índice de Basileia é um índice que é utilizado para medir o quão saudável aquele banco está. No site do Investor 10, se você clicar aqui, ó, vai aparecer aqui um resumo para você. Ó. Estabelece a relação entre o capital próprio do banco e as captações feitas que serão expostas ao risco de crédito. O índice de Basileia de 15% quer dizer que para cada R$100 emprestados, o banco possui 15 de patrimônio. O Banco Central estabelece um limite mínimo de 11. Então, o Banco Central afirma que a partir de 11 é um número saudável para o índice de Basileia. Se a gente observar aqui os outros bancos, ó, Bradesco, o banco BTG Pactual, que é um dos maiores bancos aí do Brasil, o maior banco da América Latina, Banco Itaú e Banco Santander, todos estão navegando ali no índice de Basileia de 15. 15,13,
15,26, 15,80, 15,50, muito parecido com o que está sendo praticado ali no Banco do Brasil. Se a gente comparar o Banco do Brasil com o Ibovespa, olha, em 5 anos ele ganhou do Ibovespa, o Banco do Brasil subiu 117%, enquanto o Ibovespa subiu 60%. Nos últimos 10 anos ele subiu 304%, enquanto o Ibovespa subiu 274% e o IFIX subiu 160%. E nos últimos 2 anos, apenas no curto prazo, portanto nos últimos 2 anos, é que o Banco do Brasil não teve um bom desempenho se comparado ao Ibovespa. Agora a questão é, investimentos em bolsa de valores se avalia no longo prazo. E o resultado no longo prazo mostra que o Banco do Brasil muitas vezes teve um resultado bem acima do Ibovespa e só agora recentemente teve uma queda, mas ainda assim continua ganhando do Ibovespa. Então, na verdade, não se mostrou um investimento ruim, pelo contrário, ele apenas perdeu uma parte do lucro do crescimento que teve nos últimos anos. Já teve um ponto aqui, ó, que ele chegou a ter uma valorização de 375%, enquanto o Ibovespa teve só 156%. Então, mais do que o dobro. Agora, essa diferença diminuiu. Mas é ruim o resultado do Banco do Brasil? De forma nenhuma. Então, para responder essa pergunta, né, se vale a pena investir em empresas estatais hoje, eu diria que depende da empresa estatal. Eu invisto em Petrobras, invisto em Banco do Brasil, invisto em outras empresas também que tem ali um componente estatal também, não é totalmente privada, mas eu fiz uma decisão sobre essas empresas olhando para o negócio, olhando para os múltiplos e para os resultados. Se isso mudar, se essa perspectiva mudar, eu abro mão desse investimento e invisto esse recurso financeiro em outro negócio. Simples assim, apertando um botão, como você sabe como funciona. Por falar em apertar botão, aperta o botão de inscrição também, se você não é inscrito do canal, e aperta o botão de like desse vídeo aí, se você gostou desse tipo de conteúdo. No próximo mês, o que eu vou fazer? Todo início de mês eu procuro empresas interessantes para investir. Se eu já tenho elas, continuo na minha carteira. Se eu não tenho algumas que eu encontrei, eu cogito a possibilidade de colocar. E eu vou avaliar novamente Petrobras e Banco do Brasil. Se faz sentido com os números mais atuais, os últimos relatórios, se faz sentido continuar com elas na minha carteira. E aí, realmente, agora no mês que vem, na semana que vem, eu vou decidir se eu vou continuar com Petrobras e Banco do Brasil na minha carteira, olhando os dados mais recentes. Se você não quer perder esse vídeo, bom, é só você marcar também o sininho para não perder mais nenhum vídeo desse canal. Pronto. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.